Boa noite, pessoas. Michele, doutora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alessandra, Luciana, Michele, Mia, sejam todos muito bem-vindos. Nosso ilustre convidado, o artista máximo da noite, está Boa chegando aí noite. Boa também. noite, mestre. Bem-vindo, Tudo bem, Riba. querido? Tudo E jóia, aí, meu graças a querido, Deus. tudo bem? Fabio, Lauro Neto, Maurício, enfim, já tem uma Ótimo. turma bem legal aqui, né, Ribas? Vamos começando, quem for chegando aí. Keila Beijo para Mota, Keila. Sandra Braga, Débora Lopes, Nádia Marinho, boa noite, pessoas queridas, Mariana Queiroz. Então, vamos lá, vamos pegar esse embalo aqui, o pessoal está chegando. E hoje nós temos um momento muito especial com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de um assunto bem interessante, importante, seguindo aquela mesma premissa do programa educativo da longevidade saudável. Os temas que nós trazemos aqui à discussão são temas que interessam a qualquer especialidade, qualquer área que você atue, quer seja cirurgião, endocrinologista, pediatra, neurologista, imunologista, médico do trânsito, traumato-ortopedista, enfim. Se você lida com seres humanos, com certeza absoluta você vai ter interesse no que nós vamos conversar hoje aqui. Trouxemos um tema muito legal, epigenética e o potencial das terapias injetáveis para potenciação e melhoria dos nossos resultados clínicos. E aí, em primeiro lugar, né, eu acredito que a maioria das pessoas conhece esse conceito de epigenética, mas para aqueles que por alguma razão ainda não são familiarizados com ele, epigenética é uma ciência que vem aqui, né, pela própria terminologia, transcende a própria genética, né, está além ou acima da própria genética. Até algum tempo, nós acreditávamos que as pessoas tinham determinada configuração genética e aquele perfil genético seria uma sentença relacionada a um desfecho positivo ou a um desfecho negativo. E isso, durante muito tempo, atemorizou e ainda atemoriza, né, muitas pessoas em relação aos testes genéticos. Muitas vezes, e eu acredito que com o Dr. Ribas isso deve acontecer também, as pessoas chegam e falam: doutor Ito, eu tenho curiosidade de fazer esses testes genéticos, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Porque vamos imaginar que aparece lá que eu tenho uma tendência genética a expressar a demência de Alzheimer maior do que a população. Como é que eu vou conviver com essa situação e o que é que eu vou fazer? Então, existem ainda muitas pessoas que creem nisso, né? Creem que nós somos escravos dos nossos genes e têm até medo de fazer uma avaliação mais acurada de polimorfismos de nucleotídeo simples, que são alterações que existem nas bases lá dos nossos genes, que podem estar associados a eventos positivos ou negativos. O fato é bem simples. Qualquer um de nós que vá fazer uma genotipagem, para qualquer que seja o parâmetro, nós vamos encontrar coisas positivas e coisas negativas. E aí é que entra essa ciência extraordinária que é a epigenética. O que é epigenética? É uma ciência que, através de meios terapêuticos, através de meios diagnósticos, nós podemos intervir e modificar o comportamento de determinados genes, tanto no sentido positivo quanto no sentido oposto. Se a gente tem lá identificada uma característica genética positiva, por exemplo, esse indivíduo carrega nos seus genes um potencial intrínseco genético maior para a longevidade. Então, ele tem um potencial genético de viver mais. A gente pode, com os meios terapêuticos que dispomos hoje, intervir para estender esse benefício que essa pessoa geneticamente já trouxe, já carrega e é sua bagagem. O lado oposto também é verdadeiro. O indivíduo possuir uma característica genética negativa não quer dizer necessariamente que isso vai se expressar e ele vai ter aquele desfecho. Por quê? Entre uma coisa e a outra, entre você ter um gene associado a uma característica positiva ou um gene associado a uma característica negativa, tem um fator principal que é a
expressão desse gene. Esse gene precisa ser ligado, ele precisa ser ativado. E essa ciência de ligar ou desligar esses genes, quando isso é favorável ou desfavorável, é exatamente essa tal epigenética. Então, hoje eu tenho aqui essa pessoa querida que vocês todos já conhecem, Dr. José Ribas. José Ribas é uma pessoa que tem um profundo conhecimento nessa área das terapias injetáveis, nas práticas ortomoleculares, nas terapias hormonais. É uma pessoa que passou já pelos bancos de estudo da longevidade saudável, já andou trafegando também lá nos bancos do Dr. Efraim, da ortomolecular, enfim, é uma pessoa que tem uma sólida formação. Hoje, ele é também nosso professor da longevidade saudável, da pós-graduação, é moderador e coordenador, faz parte do grupo de coordenadores, é membro da Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia e também é o meu professor de terapias injetáveis. Então, não podia estar aqui na companhia de uma pessoa mais fantástica. O Ribas me introduziu depois que eu andei pesquisando vários cursos, inclusive fui aluno de vários professores que existem aqui hoje, ministrando cursos nessa área dos injetáveis. E essa identidade, a maneira única com que o Ribas lê e pratica essas terapias injetáveis no seu dia a dia, para mim fez toda a diferença. Não só fui lá para os cursos dele aprender isso com ele, como hoje pratico na minha clínica e também ele cuida de mim. Quer dizer, é um dos meus médicos junto com a Clarice. Doutora Clarice Rachid e doutor José Ribas são os meus médicos. Então, não poderíamos estar aqui com uma pessoa melhor para falar disso. Então, feita essa longa introdução, eu quero que o doutor Ribas tome a palavra aqui e explique para a gente. Ribas, quais são hoje nas suas práticas e rotinas do dia a dia os pontos mais importantes que você poderia elencar, dada a frequência, dada a prevalência, dada a recorrência? A gente sabe que a aplicação das terapias injetáveis é um Sim. universo imenso, né? Nós poderíamos falar um ano inteiro aqui sobre isso e ainda não iríamos esgotar o assunto. Mas, trazendo para o foco mais prevalente das condições clínicas que você encontra no dia a dia, aonde que você enxerga que as terapias injetáveis têm o seu maior potencial? Boa Muito boa noite, noite, meu Ítalo. querido. Boa Seja noite a todo bem-vindo. mundo que está com a gente. É um prazer estar aqui falando sobre injetáveis e, de acordo com o que a gente tem colocado, o tema dessa nossa momento da live, é importante levar em consideração, sim, a epigenética, porque, Ítalo, quando a gente está na prática diária, no nosso dia a dia, a vivência ela é muito diferente do que a gente tenta ensinar e replicar para os nossos alunos. O mundo perfeito, de uma forma geral, a gente sabe como ele tem que ser ocorrido, né? Mas na nossa rotina do dia a dia, às vezes a gente sabe que temos pacientes que são imediatistas, urgencistas de uma forma geral e que buscam de uma forma natural ali que você sane os problemas que estão sendo feitos pelo estilo de vida deles. Quando a gente fala da epigenética, a gente tem que levar em consideração que as terapias injetáveis ela tem um grande pulo do gato, vou citar dessa forma, para auxiliar nos manejos que a gente tem do meio que pode estar intoxicado, desregulado pelas ações externas. Diante disso, a gente fala que os pilares para o estilo de vida, que é o que a gente prega na longevidade, que é modular sono, modular a questão do estresse, modular as desintoxicações, né? Livrar o nosso corpo de toxinas, modular também através da performance no exercício físico, auxiliar também nas conexões das pessoas, nos relacionamentos, para dar realmente, como se diz, um bem-estar geral para as pessoas, é algo que a gente tem hoje como pilar, né, que a gente tem que fazer no nosso dia a dia para gerar os resultados expressivos de mudança, né, para poder favorecer uma qualidade de vida maior para todos. A primeira coisa que a gente vê quando pensa em injetáveis, né, quando o paciente chega para nós, é preparar o terreno biológico. Mais uma vez, a gente tem que levar em consideração que o meio externo, a forma como essa pessoa nutre, a forma como essa pessoa está inserida, a forma como ela está também colocando toxinas para dentro do corpo dela, muitas vezes podem estar colaborando para receptores não estarem realmente abertos para enxergar os hormônios como devem ser enxergados, vamos dizer assim. Às vezes, algumas ações externas podem atrapalhar esses receptores e favorecer uma cascata de efeitos colaterais, em alguns efeitos realmente relacionados a hormônios e a metabolismo como um todo. Mas limpar. Primeiro fator que a gente fala, no mundo perfeito e no mundo real que a gente busca hoje, é trazer o paciente para ele ter a noção
que a genética, de uma forma geral, ela modula nosso corpo, mas a epigenética é o grande gatilho da arma. É ela que vai favorecer com que você sim tenha um câncer, é ela que vai favorecer sim que você possa ter alguma alteração de Parkinson, Alzheimer, algum gatilho, de uma forma geral. E as terapias injetáveis, ela vem com esse manejo, da gente nutrir o paciente de uma forma melhor, da gente conseguir colocar ali de uma forma natural aminoácidos para favorecer uma síntese proteica, além de outros nutrientes que vão favorecer um ganho de massa muscular, um anabolismo natural nisso, modulando os marcadores de estresse, que hoje a gente vive no mundo do século, né? De uma forma geral, que é o marcador de estresse que a maioria das pessoas reclamam para nós, e é trazer isso. O primeiro cenário que eu falo como base é trazer, de uma forma geral, esclarecer para o nosso paciente que ele precisa estar preparado para depois performar. Primeiro a gente limpa. Primeiro, eu sempre trago para eles um cenário que é quando a gente vai fazer uma plantação, vamos dizer assim, se eu tenho uma horta, eu tenho que deixar aquele solo fértil. Eu primeiro preciso tirar todo o capim ruim que tem ali, eu preciso ali realmente cultivar uma terra boa, eu tenho que ter ali também um adubo que realmente possa favorecer que a sementinha, quando eu coloco, ela germine de maneira adequada. E as terapias injetáveis vêm para isso. É uma forma da gente acelerar, quando necessário, alguns processos de detoxicação, principalmente por metais pesados, por algumas toxinas. A questão hoje que a gente vê dos marcadores de toxinas, tanto de medicamentos que as pessoas vêm utilizando de uma forma contínua e de uma forma também né? A automedicação hoje ela é vista no nosso consultório também de uma forma geral. A questão do tabagismo também, hoje de uma forma que geral a gente consegue modular com com os marcadores de limpeza de toxinas e fazendo mais uma vez, o nosso sistema natural endógeno trabalhar a nosso favor, né? Não deixar só o exógeno ali ao tempo todo sendo refém de alguns mecanismos, né, externos que podem favorecer o nosso envelhecimento e até mesmo o surgimento das doenças, né? Perfeito, Ribas. É exatamente essa visão, desculpem, que nós procuramos compartilhar no nosso dia a dia, em todos os níveis, né? Quando nós conversamos com pessoas amigas, quando conversamos com familiares, com os nossos pacientes, com os profissionais da saúde que gravitam ao nosso entorno, em nosso entorno, com os médicos que nós nos deparamos nos nossos cursos. Então, eu tenho uma visão assim muito especial dessas questões que você coloca aí, porque todas elas remetem ao mesmo ponto, Ribas, e você sabe o quanto eu sou recorrente em defender essa visão de que a doença primária que todos nós temos que tratar, qualquer que seja o nível, né? Médico, profissional da saúde, paciente, cidadão, é essa doença misteriosa e onipresente chamada ignorância. Como ela é grave e como ela acomete pessoas em todos os níveis. E ela se torna ainda pior, porque na maior parte das vezes o portador dessa doença não consegue identificar sinais ou sintomas de que ele sofre de ignorância, né? E principalmente em alguns redutos da nossa profissão, aonde imperam alguns atributos prejudiciais ao desenvolvimento de qualquer percepção, que é, por exemplo, a soberba, por exemplo, a preguiça intelectual, por exemplo, aquele indivíduo que acha que tem X tempo de formado e não precisa aprender mais nada, aquele outro sujeito que diz que o que a gente pratica não tem fundamentação científica, quando ele fala isso, ele está, na verdade, se escondendo atrás do próprio medo de ter que encarar um novo desafio, de ter que encarar um novo conhecimento, de ter que botar o bumbumzinho na cadeira e estudar, se atualizar, se renovar, se reciclar. E então, talvez uma das áreas onde a gente tenha mais, vamos falar assim, resistência, fobias e desconhecimento é nessa área dos injetáveis. E eu confesso ser o menor pudor, e você sabe como eu sou transparente nas minhas colocações, né, Ribas? Eu era uma pessoa que, há 10 anos atrás, se você me falasse de terapias injetáveis, eu ia pedir para levantar da mesa e ia deixar você falando sozinho. Quando eu comecei a perceber que existiam pessoas sérias que estavam praticando aquilo e fazendo aquilo, aquilo me chamou a atenção. Digo, poxa, mas se esse indivíduo que eu conheço sua índole, conheço sua formação, conheço a sua busca permanente em ser um bom profissional, está fazendo isso, já está passando da hora de eu começar a tentar entender isso. Então, essa busca pelos injetáveis não foi
uma coisa recente, eu já comecei essa jornada em busca de me atualizar nessa área há mais de 8 anos. Comecei a prospectar, comecei a pesquisar, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a tentar compreender, comecei a fazer cursos nessa área. E é exatamente o que Keila Mota está falando aqui. Desconstruir para reconstruir. Desaprender para reaprender. É isso mesmo, Keila. Eu tenho que concordar 100% com você. Dá trabalho e é assustador. Muitos, quando na verdade, para muitos é assustador, quando na verdade é uma grande oportunidade para todos. É exatamente isso. Nós não podemos temer o novo. Nós não podemos temer o desafio. Nós não podemos temer o desconhecido. Muito pelo contrário. Nós temos que agradecer a todas essas coisas, porque elas são as bênçãos que Deus coloca nas nossas vidas quando nós precisamos evoluir e expandir nossos horizontes profissionais. Então, dentro dessa doença preocupante chamada ignorância, uma das coisas que eu mais insisto, e você começou sua fala pontuando isso aí muito bem, é que o olhar, em primeiro lugar, tem que ser para dentro, né? As pessoas chegam com essa cultura, doutor, mas eu quero colocar isso para aquela determinada situação. Eu preciso repor testosterona. Eu ouvi falar que suplementar magnésio é muito bom. Olha, hormônio do crescimento é fantástico. As pessoas chegam meio perdidas, né? E eu acredito que esse tipo de paciente também deve chegar com muita frequência no seu consultório. Até como um exemplo, agora no mês de março, eu e Clarice atendemos um paciente dessas pessoas que saem aí em busca de um autoconhecimento na internet, né? No Dr. Google, nas redes sociais, e aí começa a ver que uma coisa é boa para um determinado processo e começa a tomar. Ordena isso lá no Mercado Livre, ou não sei aonde, ou no próprio site da empresa que está divulgando aquele produto. Aí começa a tomar um, começa a tomar outro. Ah, a astaxantina é ótimo para a vista. Puf, começa a tomar. Ah, vi falar que L-carnitina é ótimo lá para mitocôndria. Começa a tomar, sem nenhuma orientação. E olhem vocês, essa criatura, nós contamos, eu e a Clarice, ela estava tomando 77 suplementos sem a menor noção de que o corpo simplesmente não estava sabendo o que fazer com tudo aquilo. Então, essas coisas, né, geram os dois opostos. Ou o sujeito que rejeita e não quer saber, ou aquele que tem simpatia, mas não tem um profissional que o oriente a buscar um caminho lógico nisso aí e começa a usar tudo que aparece pela frente. Então, eu gostaria que você batesse um pouquinho mais nessa tecla que eu particularmente acho fundamental. Retirar, né? Retirar. Como o próprio Ribas acabou de colocar. Eu preciso limpar o terreno. E as pessoas muitas vezes não têm a consciência de como elas estão saturadas de venenos, de substâncias químicas de toda espécie, né? Para vocês terem a noção, eu não sei se o Ribas tem um número mais atualizado do que esse, mas eu li, Ribas, agora há pouco tempo, que anualmente são lançados pela indústria química mais de 15 mil moléculas novas que não existiam e não existem na natureza. E o que é mais impressionante, quando essas moléculas são lançadas e acabam fazendo parte de um alimento, acabam fazendo parte de um medicamento ou de uma substância qualquer que você coloca para dentro do seu corpo, o que é mais incrível de tudo isso? Essas substâncias não precisam de nenhum tipo de teste preliminar e elas não sofrem nenhum tipo de regulação. É uma coisa absurda. Então, fala um pouquinho aí para a gente dessa questão do retirar. Como é que você trabalha isso? Quais são esses tais itens que você recomenda e insiste em que as pessoas precisam aprender a retirar para que esse terreno, esse meio interno, esteja mais preparado para depois A coisa mais receber importante que a alguma gente tem que coisa? orientar é a mudança do estilo de vida do paciente. Pelo que a gente fala, tem que retirar. Igual o senhor trouxe aqui, a gente tem pacientes que às vezes chegam tomando 50 mil coisas. E muitas vezes eles acham que estão tendo o efeito fisiológico e metabólico necessário. E o que a gente surpreende é que, tipo, menos é mais. A terapia, de uma forma geral, tanto da via oral quanto da via injetável, menos é mais. Quando você faz realmente direcionado para a fisiologia e para o metabolismo e atuando na bioquímica da forma necessária, a gente consegue ter respostas fisiológicas no metabolismo, na melhora da qualidade de vida como um todo do paciente. Então, a primeira fase que a gente observa com o paciente, quando ele chega, é retirar, sim, retirar todas as toxinas. Se tem realmente um hábito aí que é ruim, se é o tabagismo, vamos trabalhar para limpar esse tabagismo da pessoa. Se a pessoa tem um hábito ruim, que é comer só lixo,
e esse lixo, de uma forma geral, ele vem repleto de toxinas, a pessoa come, mas come verduras e vegetais, mas não escolhe os orgânicos de uma forma geral, a gente vai tendo hoje uma toxina colocada para dentro do nosso corpo de uma maneira, né, que a gente está achando que está comendo natural e acabando ou não, né, de uma forma natural aí atrapalhando o nosso metabolismo. A gente sabe que o Brasil é o maior produtor aí que a gente tem de agrotóxicos. Os maiores consumos de forma, né, indireta, a gente acaba consumindo, né, através da própria alimentação. Não adianta a gente, né, Ítalo, virar para o paciente e falar, coma de uma forma natural. Escolha mais vegetais, escolha mais legumes, escolha mais frutas. Mas se a origem dessas frutas, da mesma forma que a gente fala, se o terreno biológico onde ela está sendo cultivada, que quando for trazer para a gente, vai trazer de uma forma geral as toxinas. E essas toxinas vão afetar toda a nossa fisiologia. Então a gente tem que retirar. Retirar as toxinas que pode vir de um hábito errado, tanto do tabagismo quanto também do etilismo. São pessoas que bebem às vezes muito, então a gente tem que falar, menos é mais. Não é que eu nunca vou beber, mas preste atenção, no momento que a gente está de preparo, a gente tem que limpar tudo. Vamos tirar tudo que tem de excedente. Ah, Ribas, eu tomo 50 cápsulas, 70 cápsulas igual você trouxe, né, desse ponto. Ok, o que a gente precisa fazer? Qual que é a queixa maior? Vamos direcionar para essa queixa? E é essa queixa que a gente tem que tentar, às vezes, tirar sim medicamentos, tirar sim suplementos, né? O excesso de antioxidantes também favorece um estresse oxidativo. Não é porque o antioxidante é bom que ele também, no excesso dele, não vai afetar sua fisiologia e seu metabolismo de uma forma geral. Então a gente orienta isso, retirar. Mudar o padrão de sono, né, Ítalo, que é fundamental. Luz branca, de uma forma geral, isso afeta a nossa fisiologia. E aí isso afeta também a produção de um grande hormônio que a gente sabe que é a melatonina. Então esse é um cuidado que a pessoa tem que ter. Mais uma vez, mudança do estilo de vida. As terapias injetáveis, elas vêm nesse momento para nos auxiliar a potencializar um processo de detoxicação, tanto dos órgãos principais que a gente tem, quanto o fígado, quanto o intestino, quanto rins também, de uma forma geral. A gente tem que levar em consideração que a gente tem um grande faxineiro interno dentro do nosso corpo e a gente tem que favorecer essa faxina. Não adianta nós pegarmos e acharmos que naturalmente nosso corpo vai conseguir dar conta do recado e a gente viver nesse mundo sujo, nesse mundo repleto de toxinas que vão afetando de uma forma natural o nosso meio interno. Então, é importante a gente levar em consideração que nesses momentos a gente retira tudo, o excedente, tudo que é menos vai fazer mais resultado. E é interessante, do que eu vou colocar, muitas vezes a gente pega paciente que vem com uma boa orientação, né, tanto por outros colegas ou até mesmo de uma forma natural pelo autoconhecimento, mas quando a gente faz a avaliação no exame de estresse oxidativo dele, tanto mitocondrial quanto sistêmico, a gente vê que, tipo, a oxidação desse paciente, vamos dizer de uma forma fácil, a ferrugem interna das células está muito acelerada. E aí o paciente vira muitas vezes para mim e fala assim, Ribas, mas eu tomo isso, tomo cúrcuma, tomo resveratrol, estou fazendo coenzima Q10, estou isso, estou rezando, estou fazendo tudo e a coisa está cada vez pior. Mais uma vez a gente fala, tem coisas que vão atuar diretamente na mitocôndria. Tem coisas que vão para fora da mitocôndria. E aí esse é o jogo. O estudo, o bom senso, o raciocínio adequado, né, que a gente precisa ter para poder aplicar os nutrientes, as vitaminas, os hormônios, né, da maneira necessária que o corpo precisa. A foto mais importante que eu sempre tento colocar nas nossas rotinas e nas consultas, de uma forma geral, é vamos retirar tudo. Menos é mais. Vamos fazer exames, vamos comprovar algumas coisas. Vamos começar do zero, porque muitas vezes a gente pensa só na cereja do bolo e a gente esquece de bater a receita do bolo. Não tem como a gente fazer realmente um grande bolo de festa sem a gente misturar os itens mais básicos possíveis. E é isso uma coisa importante que a gente tem que fazer no nosso dia a dia e é o que a gente tenta apresentar para os nossos pacientes de uma forma geral. Né? É isso. E dentro da sua percepção, Ribas, vem também uma observação muito interessante, é uma reflexão na realidade, né? A gente vai passando, os anos vão passando e a gente vai aprendendo que não existe longevidade sem sabedoria. Essa vida é um grande professor que se abre para nós todos os santos dias quando o abençoado sol nasce, né? O sol nasce, ele diz assim: olha, estou lhe dando mais um dia para você aprender e que quando esse dia termine, você descubra que é uma pessoa melhor do que quando esse dia terminou.
E as pessoas não conseguem entender isso. Elas desperdiçam uma quantidade colossal de tempo apostando em coisas que não vão produzir resultados consistentes, acreditando em Ozempic, acreditando em sibutramina, acreditando em sonífero, em dormonide. Ah, não estou dormindo bem? Tá ali, vou tomar um diazepam. Ah, tô gorducho? Não tem problema. Dou umas picadinhas de Ozempic na barriga e tá tudo resolvido. Então as pessoas adoram se enganar. E uma das coisas que a gente começa a entender, depois de muito tempo de estrada, né, é que o simples é extraordinariamente complexo. É irônico. Para que as pessoas entendam o simples, às vezes leva uma vida e você não consegue entender o simples. E é muito interessante também que a gente vai tendendo a colocar essa visão do simples dentro da prática médica, e o Ribas sabe, e alguns amigos que estamos aqui juntos, que eu defendo que o nosso trabalho é uma nova área da medicina que está surgindo aí, chamada não atrapalhologia, né? É uma coisa que ainda não é reconhecida oficialmente como uma área de atuação, mas a gente vai trabalhar para isso. Olha, o que é que você faz, doutor? Olha, eu sou não atrapalhologista. Nossa, mas o que é isso? Não atrapalhologista é todo médico ou todo profissional da saúde que não atrapalha o seu corpo, não inventa, não cria coisas que não precisam ser criadas, não substitui a origem do problema e a sua correção, controle do seu efeito e a sua dependência farmacológica até o fim da vida. Não atrapalhologia é uma área da medicina onde a gente procura respeitar o corpo humano. Olhar para ele e dizer, poxa, eu tenho um conhecimento razoável dos princípios que regem a orquestra humana. Eu tenho conhecimento razoável de bioquímica, eu tenho conhecimento razoável de fisiologia, eu tenho conhecimento razoável de hormonologia. Eu vou usar todo esse conhecimento para praticar a não atrapalhologia. Respeitar a homeostase do meio interno exige simplificar. Porque a gente sabe, né, Ribas, que esse corpo humano é uma máquina tão extraordinária que já está pronta para produzir resultados metabólicos de excelência. Mas para que ele possa trabalhar nesse nível de excelência, ele não pode ser atrapalhado. E a gente está o dia inteiro atrapalhando esse tal desse corpo humano. Quando senta na mesa e abre a boca e põe um monte de matéria pela boca e chama aquilo de alimento, né? Coisas que vêm em latas, em sacos, em caixas, que tem um prazo de duração indefinido. Eu me lembro da minha avó, ela fazia biscoito 5 horas da tarde, se você não comesse até 19 horas, o biscoito estragava. Hoje, uma caixa de biscoito dura 14 anos. E as pessoas não entendem que tem alguma coisa muito errada ali para aquele negócio ter aquele prazo de duração tão extenso, tão exacerbado. A infantilização de alguns hábitos alimentares, por exemplo, não adianta insistir, pessoas. A gente poderia discutir aqui uma noite inteira. Leite de vaca não é alimento para humanos. Não adianta insistir, pessoas. Glúten não é alimento para humanos. Não existe intolerância, não existe tolerância a glúten. Óleo de cozinha não é alimento para humano. Enlatados, embutidos, não são alimentos para humanos. Vai insistir nisso até quando? Ah, mas a minha nutricionista falou que não, que algumas pessoas são intolerantes ao leite, outras não. Ninguém é tolerante a leite, a não ser que você seja um ruminante e muja. Se você fala e não é um quadrúpede, o leite da vaca é bom para o bezerro e não para você. Depois, chega lá na clínica com o fígado sobrecarregado de toxinas, com o intestino completamente incapaz de absorver, de detoxificar, de absorver, de trocar, de nutrir. E aí as pessoas acham que as respostas para todos esses problemas estão no próximo remédio que eu vou tomar e que vai controlar o efeito daquele problema. Então, existem duas maneiras de olhar para tudo isso. Enxergar a origem, tentar debelar, porque no momento em que eu identifico a causa, certamente o efeito vai cessar, ou na pior das hipóteses, diminuir. E o outro lado é estar o tempo inteiro correndo atrás do prejuízo. Qual é o próximo problema que apareceu? Ah, hipertensão? Toma um antihipertensivo. Depressão? Toma um antidepressivo. Tá gordo? Toma Ozempic. Tá chato? Toma o Chatonix.
Não é assim que as coisas funcionam em medicina. As coisas funcionam buscando sempre a origem do problema. De onde que esse negócio começou? Porque no momento em que eu identifico de onde surgiu, eu identifico e elimino, não tem como na física ter um efeito se não existe uma causa. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Ribas, desse trabalho muito interessante que você faz de detoxificação, e aí já entrando, né, no mundo real das terapias injetáveis, como é que você trabalha com essa questão da detoxificação hepática, né? Esse órgão sofrido, a gente está bombardeando e batendo nele todo santo dia, e do intestino, que é o outro órgão mais, um dos órgãos mais afetados pelas agressões que nós cometemos no nosso dia a dia. Nesse modelo aí de preparar o meio interno, como é que você trabalha essa questão da detoxificação hepática e intestinal através das terapias injetáveis e já tocando aqui também outra Certo. de metais pesados, né? Esse outro inferno que cerca a vida de muitas pessoas, quase todos nós, sem consciência, né? Intoxicação por chumbo, intoxicação por mercúrio, intoxicação por alumínio, intoxicação por arsênico e por aí vai. Pronto, lancei agora um bloco Certo. inteiro para você Primeiro comentar ponto que aí a para a gente gente. faz, né? Quando o paciente está com nós no consultório, além dessas orientações todas sobre a mudança da epigenética, a mudança do estilo de vida, nós temos que preservar alguns órgãos e limpar esses órgãos. Quando a gente fala da estrutura do fígado, a gente sabe que o fígado naturalmente ele tem um processo de pureza e de desintoxicação o tempo todo. Mas, como o doutor Ítalo mesmo colocou, a todo momento a gente se intoxica. A gente está se intoxicando, toma alguma coisa, passa por primeira ou segunda passagem pelo fígado, e isso vai atrapalhando e cada vez deixando resíduos dentro desse fígado. Quando a gente fala da estrutura realmente da desintoxicação e a gente usa a estratégia injetável, a gente tem que trazer um ponto muito importante do que estratégia injetável não é modinha e não é algo de agora. É algo que já existe há muito tempo, o que a gente sabe já feito na medicina, e as estratégias injetáveis ela vem como um grande diferencial para a gente poder ter uma resolução mais rápida, né, de acordo com algumas abordagens que devem ser feitas com o paciente. Quando a gente fala da desintoxicação hepática, a gente tem que levar em consideração os nutrientes que realmente fazem a primeira fase de desintoxicação. Quais realmente são os oligoelementos que a gente vai utilizar. Quando a gente sabe também disso, qual a segunda passagem que a gente tem no fígado, né? A fase de desintoxicação 2. Quais são os nutrientes que eu devo colocar para isso? E na fase 3, que é a fase realmente de excretar, jogar para fora, o que eu vou colocar nesse processo? Então, de uma forma geral, quando a gente apresenta a estratégia injetável para o paciente, eu falo, eu vou limpar o seu fígado e a ideia é a gente usar nutrientes, usar também de uma forma natural os oligoelementos que seriam zinco, manganês, selênio, aminoácidos, usar realmente os nutrientes necessários que vão contribuir para uma passagem mais rápida e favorecer essa melhora da parte hepática. Da mesma forma, quando a gente fala da questão intestinal, mudando o estilo de vida, a gente tem que levar em consideração que o intestino vai inflamando e ele vai adoecendo cada vez que passa. A gente tem uma alteração fisiológica que se chama síndrome do leaky gut, que é uma síndrome de alteração de permeabilidade intestinal, que mais uma vez que a gente fala, eu sempre falo que as células são bem amarradinhas, e aí quando começa a afrouxar, isso vai começando a corpo. E aí, mais uma vez, a alimentação errada contribui para isso. As toxinas, metais pesados, eles entram sinalizando para dentro do nosso corpo, fazendo uma estimulação em citocinas inflamatórias que desencadeiam todas as doenças. E aí isso vai desenvolver doenças autoimunes no paciente, vai desenvolver até as doenças mais graves que ninguém quer ter, como o câncer. Da forma que a gente traz para o paciente, quando a gente avalia e entende que ele precisa de nutrientes e ele precisa excretar, jogar para fora também os metais pesados, a gente tem que ter uma grande concentração de importância nesses fatos que a gente fala com o paciente, porque metais pesados, eles estão presentes, né, no mundo moderno hoje a todo momento. A gente tem metal pesado do momento que você está inalando ao momento que você está passando no corpo. A gente vê isso a todos os momentos. E quando você não está passando, você está comendo eles. E é isso que a gente tem que ter o cuidado. Chocolate traz metal pesado, a gente sabe disso. O desodorante que muitas pessoas usam como um mecanismo de asepsia, né, traz metal pesado. As maquiagens que as mulheres às vezes usam, uma coisa que eu sempre brinco, né? Quanto mais dura, mais gruda, mais fixa, mais toxina tem. A gente tem que levar em consideração disso. Então, todas as formas, quando a gente tem metais pesados e a gente consegue avaliar por exames, comprovar com o paciente
quais metais estão altos, a gente começa um processo de detoxificação. Existem alguns nutrientes, né? E existem alguns quelantes, que a gente usa esse termo, que eles entram diretamente no contato fisiológico através da via endovenosa e ele sequestra, ele amarra, vamos dizer assim, esses metais pesados e fazem eles ser excretados pelo nosso corpo para fora, ou através da urina ou através das fezes, que são os mecanismos de excreção que a gente tem. Quando a gente pensa numa forma geral, o mundo hoje ele é repleto de alumínio. A gente sabe que o mundo repleto de alumínio ele faz toxinas no nosso organismo e existem vários estudos já que colocam hoje o quanto o alumínio ele faz alterações na parte realmente cerebral e isso favorece uma doença que ninguém quer ter, que é considerada doença de velho, que é o quê? O tal do Alzheimer. E a gente sabe que tem uma contribuição. O alumínio ele faz danos nas nossas mitocôndrias cerebrais. E quando ele faz isso, a gente perde capacidade cognitiva, perde memória e vai envelhecendo. A gente vai atrapalhando a nossa fisiologia. Da mesma forma, mercúrio. Hoje, o que a gente vê? Tem muito salmão, né? Para pouco mar para ser coletado. E o salmão de cativeiro hoje, ele vem de uma forma natural e muitos, não quer dizer que todos os lugares fazem isso, mas muitos dos colegas, do pessoal que faz realmente o cultivo ali do salmão, acaba colocando toxina, colocando mercúrio para poder dar aquela coloração. E aí, quando os pacientes chegam para nós ou para outros colegas que realmente avaliam isso, a gente consegue ver uma grande toxina de metal pesado. Tá vindo o quê? Através do próprio salmão. É aquela pessoa que come achando que está saudável, mais uma vez eu falo, e não tá. Ela está tendo toxinas para dentro do corpo dela. E aí a gente usa. Dependendo de quais metais pesados a gente encontra, quando a gente faz avaliação, teste provocativo com o paciente, a gente usa, às vezes, um EDTA, que é um quelante de metal pesado forte, por exemplo, para o alumínio, um DMPS, que quela, que sequestra muito fácil o tal do mercúrio que eu cito para você, mas, de uma forma geral, a gente tenta sempre limpar, né? Usar o que a gente tem hoje como estratégia para poder favorecer um efeito agudo. E levar em consideração um ponto muito importante, Ítalo. Quando a gente fala de terapia injetável, não quer dizer que meu paciente ele vai ter que fazer isso para o resto da vida. Momento algum, não, não é isso. A gente tem que levar em consideração que são fases. Existem momentos que eu vou pedir para a minha nutrição fazer algumas coisas na dieta que vão favorecer mais uma proteção hepática, uma limpeza hepática. Depois ela vai fazer uma desintoxicação na via sistêmica, que vai para o intestino, na via de excreção, que é os rins também. E a gente vai preservando. Então eu falo que os processos hoje relacionados à detoxificação, ele vai como se fosse um efeito sistêmico. A gente utiliza processos que vão utilizar nutrientes, vitaminas, antioxidantes importantes para limpar fígado, para depois limpar intestino, para depois limpar também a via renal. E é isso a gente busca o que a gente mais quer com o paciente. O quê? A famosa homeostase, o equilíbrio da vida. Equilibrar os níveis de vitaminas, minerais, antioxidantes, os hormônios também. Porque quando a gente começa a fazer uma limpeza, muitas vezes a gente acha que as coisas estão erradas e não estão. Elas estão só sujas. E aí a gente começa a entender o comportamento fisiológico que tem desse meio externo dentro desse corpo, as alterações hormonais que muitas vezes a gente acha que está tendo algum problema, mas era o receptor que vamos dizer que estava entupido, que começou a realmente a filtrar de uma forma natural, e aí a resposta metabólica hormonal começa a ter mais eficácia e mais terapêutica. E aí a gente fala, estratégia injetável é uma estratégia momentânea. A gente faz, equilibra, desintoxica e o paciente mantém muitas vezes com menos é mais na suplementação oral. E aí um ponto importante que a gente fala, a estratégia injetável, ela é o pulo do gato que vai favorecer um efeito mais rápido. E quando a gente tem esse efeito mais rápido, a gente consegue fazer o paciente ele sair do estado que eu falo de morte. É o famoso levanta defunto. O paciente ele tem uma resposta fisiológica melhor, ele tem uma resposta imunológica melhor, ele tem uma alteração de melhora fisiológica positiva no trajeto gastrodigestivo, que vai levar toda a melhoria, né, da qualidade e o envelhecimento dele de uma forma saudável. É importante levar em consideração, mais uma vez, trazendo para o intestino, Ítalo, que quando a gente fala do intestino, a gente tem que levar em consideração que a mastigação também influencia nesses fatores. E se a gente pede para o paciente ele estar ali comendo coisas saudáveis e ele está só no mundo moderno, passando o dia inteiro, olhando o WhatsApp, olhando realmente o Instagram o tempo todo e não percebendo a mastigação, ele acaba alterando, inflamando mais o intestino e colocando coisas para dentro que não devem realmente funcionar. E aí a gente usa as estratégias para, muitas vezes, injetáveis,
para poder nutrir um paciente que está mal nutrido pelo estilo de vida que ele está realmente vivenciando hoje. Então, de uma forma natural, quando a gente entende que o meio externo ele se influencia demais no nosso meio interno, e a gente limpa esses órgãos, fígado, intestino e rins, e a gente utiliza a desintoxicação, tira esses metais pesados que vão evoluir para sinais clínicos de doenças, a gente começa a favorecer o quê? Um bom plantio. O que a gente jogar ali dentro desse corpo vai favorecer. É o que eu falo sempre para o meu paciente, né? E esclarecendo aqui para a gente poder realmente concluir esse momento, é que quando eu falo de estratégia de limpeza, eu penso que nosso corpo é igual um aquário. E ele está cheio de peixinhos. E se a gente tem um aquário sujo, esses peixinhos já estão adaptados àquele cenário ruim. E quando a gente começa a limpar, eu trago de uma forma geral alguns filtros que vão limpando, 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 os novos peixinhos que vão nascendo ali, eles vão se adaptando àquele terreno biológico normal, né? Que vão auxiliar em toda a fisiologia do nosso corpo. E mais uma vez, a terapia injetável ela auxilia isso em todos os pontos, tanto nos hormônios, quanto nas vitaminas, quanto nos minerais, né? Para favorecer o que a gente quer, a homeostase, o equilíbrio da grande vida que a gente precisa. Sem dúvida, Ribas. É a visão exatamente que nós compartilhamos. Eu concordo completamente com a sua visão. E acho que um dos pontos mais basilares que nós temos na prática do dia a dia é sermos capazes de bem informar as pessoas, né? Muitas vezes o colega vive lá soberbado com um regime de atendimentos por planos de doenças, né? O sujeito não tem tempo de atender adequadamente uma pessoa, ele não consegue fazer com que aquele tempo seja utilizado habilmente e suficientemente para conversar certas coisas, gera aquele mecanicismo, aquela forma automática, né? Como é que está a senhora? O que é que está sentindo? Daqui os exames, está aqui os exames mostrou que tem um problema, você tem um problema. Os exames mostraram que não tem um problema, você não tem um problema. Muitos dos nossos colegas se transformaram em tratadores de exames de laboratório, filosofar sobre as questões que levaram ou levam profissionais a subjugar a máquina, né? Os sinais, os sintomas, subjugar aquilo que nós aprendemos lá na semiologia. Eu acho que você aprendeu assim também, né, Ribas? Me corrija se estou errado. A Você clínica é aprendeu que a soberana. clínica é soberana? Eu aprendi isso também. Então, nós vamos esquecendo esses princípios e essas coisas acabam fazendo Sim. uma tal de uma bola de neve. E quando a gente vai ver, a maioria dos problemas que as pessoas chegam até nós não são porque as pessoas têm problemas, as pessoas estão com problemas. Então há uma diferença bem sutil entre essas coisas. Eu concordo completamente com a sua visão. Eu não canso de identificar pacientes que chegam no início de uma consulta, do avaliação, com declínios hormonais manifestados não só pela expressão clínica, sinais, sintomas, como até às vezes o laboratório confirma esses declínios hormonais e depois que você começa a limpar essa criatura, começa a tirar uma carga tóxica imensa do fígado dela, uma carga tóxica imensa dos intestinos, começa a fazer um downregulation naquela sinalização imunológica enlouquecida ali do intestino, está sinalizando TH2, está sinalizando TH17, está sinalizando Toll-like receptor 4. O corpo dessa pessoa está pedindo socorro e está completamente enlouquecido. Não é a questão dela ter um problema, ela está com um problema. E aí, quando a gente começa a respeitar o corpo, entender quais são os mecanismos que estão levando potencialmente àquelas condições e vai limpando, como você muito bem gosta de falar, vai tornando essa carga menor, esse corpo vai voltando a se entender com ele mesmo e daí a pouco, como num passe de mágica, esses hormônios começam a subir. Essa pessoa começa a perder gordura. E olha, perder gordura sem Ozempic, tá, pessoal? Essa é que é a parte mais incrível. Elas passam a perder gordura e passam a manter essa gordura que perderam. Isso. O reganho é muito menor. A energia começa a subir colossalmente. E muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim, doutor, o que eu estou experimentando na minha vida é a coisa mais parecida com um milagre. Eu digo, não, está errada a sua percepção. Isso não é milagre. Isso é apenas uma coisa chamada respeito ao seu corpo. Entendermos quais eram os passos que estavam atrapalhando
o seu corpo de expressar a saúde. A saúde é um atributo natural de todos nós. A saúde tem que ser um bem cultivado, presente nas nossas vidas, desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós cumprimos a nossa missão. Quando a nossa missão chega ao epílogo, nós temos que chegar nesse planetinha bem, passarmos por ele bem, executarmos a nossa missão da melhor forma possível e deixarmos esse planeta bem. Essa visão perversa de que nós temos que, ao envelhecer, cairmos aos pedaços, ficarmos velhos, decrépitos, sem memória, mudança da composição corporal, perdendo músculo, ganhando gordura, caindo aos pedaços. Essa visão, ela é uma visão equivocada. Ela não procede na maioria das vezes. Ela tem a sua expressão, porque não dá para nós expectarmos obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A partir do momento em que você passa a adotar estratégias diferentes, escolher caminhos diferentes, e é óbvio, passar a respeitar o corpo humano acima de tudo, a probabilidade de você passar a ter resultados diferentes é enorme. E duas coisas, Ribas, que eu queria que você compartilhasse a sua visão. Primeiro, muitas pessoas conseguem voltar a produzir hormônios pela sua orquestra espontânea e gradualmente, até um ponto de reequilíbrio. E aquelas que não conseguem voltar à plenitude dessa produção, melhoram a partir da avaliação basal. E se a gente precisa intervir com reposição hormonal, a quantidade que a gente usa depois que essa pessoa está pronta, que ela está destoxificada, que a carga de poluentes e de substâncias que atrapalham o corpo dela está menor, ela passa a ter uma necessidade de hormônio muito menor. O que em qualquer cenário acaba sendo proveitoso. Eu tive agora recente, e isso é recorrente, eu estou só lembrando de um caso recente, uma criatura que, pelo simples fato dela ter feito a detoxificação, dela ter retirado os alimentos pró-inflamatórios, vamos lá. Quem são os alimentos pró-inflamatórios? Leite de vaca, já vai tarde. Glúten, já vai tarde. Não existe tolerância ao glúten. Para vocês terem uma noção, o glúten passa a provocar reações inflamatórias no nosso corpo a partir de uma concentração nanomolar. O que quer dizer isso? Se tem 1 grama dividido por 1000, ou seja, 1000, 1 milésimo de 1 grama de glúten no seu corpo, você já está inflamando. Óleo de cozinha não é digerível por humanos, embutidos, enlatados não são digeríveis por humanos, pelo simples fato dessa pessoa ter feito o programa de retirar e de ter destoxificado o seu fígado e o seu intestino, em um período de 6 meses, essa pessoa conseguiu perder 17 quilos de gordura. Ribas, sem tomar uma única injeção de Ozempic, acreditem vocês ou não. Como é que você vê isso aí? Você concorda com essa visão? Como é que você verticaliza e explora esse braço de uma aí, forma geral, dessa nossa visão? A gente vive no nosso consultório, nossa prática clínica, né? Muitas vezes as pessoas vêm buscando um remédio que está na modinha, mas o remédio da modinha não cabe para todo mundo e não é esse indicativo clínico que a gente tem que ver. A gente tem que entender de uma forma geral que quando a gente está tratando o paciente, igual trazendo para esse cenário até do emagrecimento, muitos pacientes que querem emagrecer, eles já começam a emagrecer quando você começa a corrigir o quê? O básico, desintoxicando. Quando a gente desintoxica fígado, quando desintoxica intestino, quando você favorece os nutrientes necessários para esse corpo entrar na famosa homeostase, a gente começa a perceber, e é uma coisa que no meu consultório todo mundo fala, Ribas, parece que eu estou murchando. Você não está murchando, você está desinflamando. Então a gente começa a perceber redução de peso, a gente começa a perceber melhoras dos sinais de uma forma geral, os sintomas vão melhorando, né? Com o quê? Com estratégias. Existem substratos que a gente faz através da via injetável, como o próprio alfa-lipoico, que tem uma varredura no nosso organismo muito boa. Primeiro porque é uma substância química que nosso corpo consegue produzir, uma coenzima que a gente também consegue suplementá-la, tanto da via oral quanto da via injetável, mas os artigos mostram que a via geral ela é sempre muito superior em relação a isso. E quando a gente fala da via injetável usando, por exemplo, o alfa-lipoico, ele vai ajudar o quê? A desintoxicar, porque ele tem uma atração por tal dos metais pesados que a gente falou ao longo dessa live todo. Ele vai modular a resposta da resistência insulínica, então ele ajuda também a melhorar o quê? O fator de obesidade ou ganho de peso que essa pessoa está tendo.
ele tem uma atração por entrar tanto em camadas que a gente fala de gordura e não gordura, então ele favorece também na gordura para ela quebrar mais rápido. Então, assim, são estratégias que a gente pode fazer com o paciente para gerar o resultado necessário para ele sem sujar, sem jogar toxinas. E aí o paciente é o mais importante. Quando a gente começa a compreender e o paciente começa a entender que ele está mudando o estilo de vida dele, ele está fazendo algo naquele momento que é momentâneo, mas ele entendeu e tomou a consciência necessária e tem o bom senso, ele consegue fazer o quê? Manter aquilo para o resto da vida ou até melhorar. Ele não tem reganhos, igual o senhor colocou. Ele não tem o tal do efeito sanfona de perder 10 hoje e ganhar 20 amanhã. Ele não tem perda da qualidade de vida. Pelo contrário, ele tem melhora da qualidade de vida dele como um todo. E o mais importante, ele entende que toda vez que ele come, desculpa, a merda, o substrato ali, que é alguma coisa que é o veneninho para ele vai passar mal. Ele vai ter alteração de dor de cabeça, ele vai ter alteração de queimação, azia, ele vai ter um intestino preso, ele vai ter um estufamento, ele vai ter arrotos mais rotineiros, ele vai ter erupções no corpo, ele vai ter acne. Tudo isso é sinais de inflamação e toxinas, que muitas vezes a gente sabe que no nosso consultório clínico a gente olha para o paciente, encosta, vê quando necessário a língua do paciente, entende a fisiologia dele como um todo. E muitas vezes a gente vê que na consulta clínica hoje, a maioria dos colegas médicos, o que eles fazem? Nem olham no paciente. Só vê o sinal e sintoma e prescreve o remédio e daqui a pouco você volta. Mas o básico não é feito. E é isso que a gente tem que tentar levar. O básico, entender que, mais uma vez, quando você faz um sistema de equilíbrio, você remove tudo, você coloca o que realmente precisa, com bom senso, usando realmente as estratégias injetáveis para poder favorecer uma resposta muito mais rápida com o paciente, você vai ter o quê? Uma qualidade de vida e uma promoção de saúde, que é o papel nosso, como médico, que deve levar para o nosso paciente como um todo, né? É isso aí. E outra coisa, né, Ribas? A gente tem que ter do outro lado uma pessoa com a consciência e a formação dessa consciência cabe muito a nós, porque a pessoa não pode ser capaz de fazer escolhas se ela não souber o que é que ela está escolhendo. E para a gente ter uma noção mais exata do que vai escolher, nesse momento o médico tem que ser essencialmente um educador, um pedagogo. Ele não pode simplesmente ficar esperando que as pessoas acreditem que as coisas vão cair do céu e que elas nunca ouviram falar daquilo, porque elas vão acreditar se nós não formos convincentes. Então, um dos grandes desafios da nossa prática na medicina integrativa é a enorme quantidade de tempo, né, Ribas, que nós dedicamos a informar as pessoas, a conversar, a mostrar para as pessoas o que é que as trouxe até aqui. Por que que aquela condição de saúde não está ideal? Tentar mostrar para elas que existe um lugar chamado excelência metabólica. E que essa excelência metabólica ela não depende da sua idade cronológica. Ela pode ser conquistada em qualquer idade que você tenha. E ela vai sendo surrupiada, ela vai sendo perdida, ela vai sendo gradualmente retirada das nossas vidas por nenhuma outra razão a não ser desinformação. E uma das coisas que a gente tem que construir com os nossos pacientes é um pacto de parceria. Nós estarmos dispostos a brigar juntos pela saúde. Não adianta a gente estar aí cheio de opções terapêuticas, um universo imenso de coisas que podem ser utilizadas para melhorar a vida das pessoas e, do outro lado, as pessoas não terem engajamento, não terem compromisso. Achar que é fazer na hora que quer, ou no dia que quer, ou se quer, quando não quer, não faz. Não vai funcionar desse jeito. Um dos grandes desafios que a gente tem no dia a dia, na prática do modelo integrativo de medicina, é fazer com que as pessoas se engajem com a própria vida. Busquem resoluções para coisas que não dependem de medicamentos, dependem de escolhas, dependem de optar. É simples assim. Eu quero fazer isso ou não na minha vida. Eu entendi que aquilo é importante ou não para a minha vida. E entendermos que essa briga, essa luta, ela tem que ser contínua. A pessoa muitas vezes me pergunta, eu acredito que deve perguntar a você também, doutor Ítalo, até quando vai esse programa? Só Até quando até quer o dia que viver. você queira viver bem. Até o dia que você entenda que o meio em que nós vivemos é um meio hostil à saúde, em todos os níveis. É uma briga que esse indivíduo tem que estar disposto a matar um leão todo dia. Até quando? Até quando ele queira viver bem. Agora, uma coisa que também é verdade. Nós não vamos estar sempre batendo na mesma tecla, né? Não é uma questão de ter que fazer esse programa
dessa forma até o fim da vida. Não, a beleza desse negócio é exatamente essa. É que o processo é dinâmico, instável e mutante. Um programa que em um determinado momento está acompanhando a sua vida, daqui a pouco, 3 meses, 6 meses, um ano, já mudou tudo, já não é mais a mesma coisa. Então, essa é que é a beleza, é esse trabalho de permanente construção, né? É o que eu chamo de work in progress. Como é que você vê isso aí, Ribas? Como é que você trabalha essa questão da Ítalo, na recorrência no seu verdade, dia a dia? a orientação para o paciente, o que eu tento sempre buscar com ele é dar o autoconhecimento. Então, assim, nós como profissionais da saúde, médicos, a gente está aqui no dever de orientá-los. Então, quando eu faço qualquer orientação de retirar isso, eu apresento as provas A, B e C, vamos dizer, do que a gente tem de evidência e o que isso pode colaborar de um lado positivo ou negativo com ele, caso as escolhas dele permaneçam daquela forma. Um ponto importante levar em consideração é que quando a gente bate na tecla do detoxicar, muitos pacientes eles não têm esse entendimento inicial de compreender a parte da importância disso. E o nosso papel é o quê? Apresentar os fatos, a realidade, para poder prosperar no futuro aí mais fácil. É levar em consideração também um ponto, Ítalo, que eu vejo no meu consultório. Muitas vezes as pessoas querem desintoxicar depois dos finais de ano, né? Das festas de finais de ano. A pessoa, depois que ela passou o final de ano inteiro, só na comida do Natal e do Ano Novo, na farra, pingue e foguete, nas bebidas, de uma forma geral, ela quer desintoxicar o fígado. E acha que é só tomar o suquinho verde ali que vai ajudar a desintoxicar o corpo dela, e não é. Ela precisa ter uma reprogramação fisiológica, um planejamento de vida adequado, né, para poder colaborar para a saúde dela. E é o que a gente tenta buscar em todas as orientações, tanto para os colegas médicos, quando a gente dá os treinamentos, ou até para os nossos pacientes, esclareça da melhor forma possível. Apresente os fatos, entenda a fisiologia, entenda a bioquímica, entenda como os receptores e como o hormônio também atua no seu corpo. Separa o que é remédio, separa o que é hormônio, separa o que é nutriente. Porque às vezes as pessoas colocam tudo numa farofa só e acham que aquilo, né, está sendo colaborado de uma forma geral. E aí o que deve ser integrativo e personalizado vira o tal da enrolativa, no qual todo mundo começa a colocar tudo no mesmo saco e todo mundo, de uma forma geral, começa a tratar de uma forma errada, sem respeitar ordens e processo, e aí está tentando só tratar o quê? A grande copa da árvore não está vendo a raiz dos problemas. E é essa uma orientação que a gente tem que fazer com o paciente. E de uma forma geral, é o bom senso. É levar, além do bom senso com o paciente, levar o esclarecimento dos fatos, da realidade dele, e tentar mostrar para ele que nós estamos aqui, igual o senhor colocou, reduzindo danos na vida dele. O paciente, de uma forma geral, a gente quer que ele muda 100%, mas a gente sabe que sempre tem um aqui que vai não seguir 100% o que a gente pede. E o que a gente tem que fazer? Reduzir danos de acordo com o cenário que a gente está. Ou desintoxica ele mais vezes, se for o caso, ou favorece também uma reposição de nutriente, vitamina ou algum mineral mais rápido com ele, porque ele não consegue comer direito, ou porque ele não está conseguindo, às vezes, né, ter uma rotina, um estilo de vida adequado. Que, mais uma vez, a gente fala, as pessoas estão muito emergencistas, né, buscando respostas rápidas, mas os colegas médicos também, de uma forma geral, estão tentando solucionar essas respostas rápidas para o paciente, para fidelizá-los, mas não estão conseguindo trazer o quê? Resultados que são contínuos. São resultados que muitas vezes são momentâneos. Por quê? Esquece o básico. E essa é a importância que a gente tem que levar e esclarecer para todo mundo. O básico funciona muito bem. Sim, na verdade, funciona tão bem que é básico. E é isso, as pessoas esquecem o básico. A gente vai lá para outra ponta, vai lá para como é que aquela doença pode ser controlada e perde o reflexo de pensar, poxa, mas como essa doença surgiu? Será que ela é mesmo assim? Será que ela é da idade? Será que ela é inevitável? Será que ela é um desígnio de Deus? Será que é porque o papai infartou, ele vai infartar também? Quer dizer, de novo, volta a mesma tecla que a gente tem que bater. Ignorância é uma doença letal. Se nós não entendermos que os resultados, tanto do que vai acontecer no aspecto da intervenção médica, quanto no aspecto do que vai produzir de resultado potencial para os nossos pacientes, depende do tratamento bilateral e primário dessa doença chamada ignorância. Nós temos que tratar a ignorância do profissional da saúde, temos que tratar a ignorância médica, temos que tratar a preguiça intelectual
e temos que tratar a ignorância das pessoas que muitas vezes chegam no médico atrás de medicamentos desnecessários para doenças inexistentes. É isso? Não quer dizer também, né, doutor grande amigo Não, José Ribas, que nós somos os donos da verdade. É muito antipático a gente estar aqui nessa posição que pode dar a alguém a impressão equivocada de que, poxa, só o Ítalo e o Ribas sabem de tudo, esses caras parecem que são oniscientes, têm as palavras certas para tudo, só tem a verdade. Não. Não existe uma única verdade em medicina. Na verdade, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, efêmeras. Agora, existem coisas que são muito mais coerentes com a busca pelo tratamento da saúde e outras que são muito mais coerentes com corrermos atrás pateticamente de controlar doenças. Não quer dizer que um lado está certo e o outro está errado. Quer dizer que os resultados serão diferentes de acordo com a estratégia que foi usada em cada um desses cenários. Eu quero aproveitar aqui, agradecer a presença de todos vocês, estarmos juntos aqui até esse momento. é isso. Agradecer, meu querido Ribas, por sua recorrente generosidade em sempre estar atendendo aqui às nossas convocações. Agradecer a todas essas pessoas lindas que estivemos juntos aqui e já anunciar para vocês, Ribas também já está sabendo que no dia 18 de maio, os senhores e senhoras já anotem aí nas suas agendas, 18 de maio, nós estaremos às 19 horas ministrando, transmitindo uma nova live, que é uma sequência do que nós conversamos hoje aqui, mais do aspecto terapêutico, onde nós vamos falar terapias injetáveis para otimização metabólica e hormonal. Vai ser um momento incrível, você já deixa aí marcadinho nas suas agendas, conversem, falem para os amigos que não estiveram juntos aqui. Muitas pessoas perguntaram aqui, a aula vai ficar gravada sim aqui no nosso Instagram, para que vocês possam revê-la depois, esse bate-papo, essa live vai ficar gravada. Já deixar esse encontro pré-agendado aí com todos, e que outros se ajuntem, fale desse movimento aí para o seu colega, para o seu amigo, para o seu sócio lá da clínica. Dia 18 de maio, 19 horas, estaremos juntinhos aqui outra vez para falarmos de terapias injetáveis para otimização metabólica e hormonal. Meus amigos, um grande beijo no coração. Ribas, palavras finais aí, meu Que é querido. isso, grande Minha gratidão mestre. eterna Eu a aprendi você. muito, estou aqui para ensinar e replicar os ensinamentos também da mesma forma. E mais uma vez, para colaborar com todo mundo. Levar em consideração que nessa aula do dia 18, para os colegas que são médicos, não deixe de fazer a inscrição diretamente no nosso link. A gente fala muito sobre estratégia de epigenética, sobre as terapias injetáveis, sobre esse mecanismo que a gente tem hoje, né? Utilizando os conceitos, né, da parte natural do corpo como um todo. E a gente tem, né, um e-book que está no nosso link. Quem tiver interesse, é só entrar na nossa bio, fazer o cadastro, né, e receber as informações sobre esse conteúdo, que é amplo e tem que ser divulgado de uma forma geral para todos os colegas médicos. E é isso. Obrigado a todo mundo e obrigado, grande mestre. Perfeito, meu príncipe. Beijos nos seus corações. Vamos dormir. Já já a gente está precisando começar a subir a melatonina. Aliás, na próxima aula do dia 18, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre sono, sobre melatonina, sobre regulação de ritmos e ciclos circadianos e como tudo isso pode provocar parafernália gigantesca de desequilíbrio neuroendócrino, reprodutivo e imunológico. Como o sono é um elemento essencial para a nossa saúde. Então, fica aí anotado, 18 de maio, 19 horas, estaremos juntinhos aqui. Beijos nos corações, fiquemos todos com Deus. Muito obrigado por esse momento especial com Beijos. todos vocês. Até Até mais. lá. Tchau, tchau. Beijo.